Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, a mais uma aula, a mais um encontro dessa nossa jornada de formação de consultores de People Analytics com o Power BI. Estou retomando aí a gravação dos vídeos, o volume de projetos que eu estou tocando deu uma atrapalhada aí no cronograma, mas vamos retomar aí as gravações da jornada. Espero que o cachorro do vizinho também não atrapalhe aí com os latidos e a gente possa gravar aí mais uma sequência de aulas, beleza? No vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos pedidos também das informações, né, mais pedidas em projetos, principalmente de empresas que precisam lidar com a questão de cotas de atendimento à fiscalização. Cotas como, por exemplo, de aprendizes, PCDs. Então nós vamos dividir em duas aulas a construção de um mapa de cotas, beleza? Começando hoje, nós vamos falar das cotas de aprendizes. Vamos ver como construir um mapa, né, de cota de aprendizes, tá? A gente vai poder descobrir aí como criar ali um mapa de cotas, tá? O mapa de cotas vai ser o nosso headcount, então o número de profissionais, né, de funcionários que nós temos aqui na nossa organização. Nós vamos precisar pegar esse número e multiplicar ali por uma... Vou pegar aqui o ano, mês e ano curto. Nós vamos pegar aqui o nosso ano, vou botar aqui para não resumir. E aí nós vamos precisar pegar aqui a nossa cota aqui, né, o nosso headcount, perdão, e multiplicar pelo percentual da cota de aprendizes para a gente descobrir quantos aprendizes essa organização precisaria ter, beleza? Essa aqui vai ser a base então do nosso treinamento, da nossa aula de hoje, beleza? Não se esquece, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação para que você possa receber em primeira mão o conteúdo da jornada People Analytics e também de outros conteúdos que periodicamente eu posto aqui no canal. E se você ainda não é membro da comunidade de Power Analytics, eu lhe convido a fazer ingresso, né, assim, a ingressar na comunidade de Power Analytics para que você tenha acesso a todos os vídeos gravados e também não só da jornada, mas também outros conteúdos. Lembrando que quem se inscrever na Trilha Express recebe de bônus todo o conteúdo da jornada de formação de consultores de People Analytics. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá então começar a calcular a nossa cota. Para quem não sabe, deixa eu abrir um documento TXT aqui para servir de base para as nossas anotações. Então, para quem não sabe, a cota de aprendizes ela é uma obrigação que as empresas, dependendo aí do tamanho, do ramo de atuação, precisa atender, né? Então, boa parte das empresas nesse universo aí de atendimento de cotas tem a necessidade de atender essa cota, a cota de aprendizes. E é uma dor de cabeça, porque dependendo do tamanho da sua empresa, você não tem nem local para colocar o aprendiz. E muitas empresas preferem, muitas vezes, tentar reduzir essa cota, né? Tentar diminuir a incidência dessa cota. Então, para quem não sabe como que funciona essa cota, vou fazer um breve resumo aqui para quem não é da área, né? Ou para quem tem dificuldade em entender esse número, né, dessa cota. Então, a cota de aprendiz, você pode não, né? Você deve contratar de 5 a 15% do seu efetivo a título de aprendizes. Não necessariamente precisa ser menor de idade, tem algumas opções ou modalidades em que você pode contratar um aprendiz que não seja mais menor de idade, e aí esse limite de idade pode chegar até mais de 20 anos, se eu não me engano. Teve uma atualização na lei podendo chegar até mais de 24 anos, tá? Dependendo da atividade. E aí, qual que é o problema disso? Você tem um custo, que é mais ou menos meio salário, né? Meio salário mínimo,
você tem que pagar para o aprendiz. Você vai ter que ter vale transporte, vai ter que ter uniforme, você vai ter que ter INSS, você vai ter que ter FGTS, vai ter que ter férias, 13º, tudo isso. E mais uma taxa de administração que as ONGs cobram, tá? Então, esse seria o seu custo em ter um aprendiz. Então, digamos que depois de somar tudo isso, você chegou ao custo mais ou menos de R$ 1.100. Se nós pegarmos aqui cruamente, né, esse nosso headcount de 1.407, vou até arredondar aqui para facilitar. Digamos que o nosso custo fosse de R$ 1.000. Então, digamos que eu fosse pegar aqui o meu headcount, 1.407 vezes 0,05, me daria 70. Minha cota seria de 70,35 aprendizes. Porém, quando tem fração no número, você sempre arredonda para cima. Então, seria igual a 71 aprendizes vezes R$ 1.000. Não precisa nem ser muito bom de matemática, você já consegue perceber que você teria um custo aí de R$ 71.000 por mês. Por mês, tá? Só com aprendiz. Fora essa questão do custo, você tem o problema de locação. Aonde você vai enfiar 71 aprendizes, ou menores aprendizes, né, que é o mais comum no mercado? Aonde você vai colocar esse povo todo? Esse, para mim, eu acho que é o grande problema que as empresas enfrentam. E outra, como que você pode extrair valor da atuação desses aprendizes? Que tipo de atividade eles podem fazer que gere valor para a organização? Que tipo de acompanhamento você pode dar para que esses aprendizes realmente tenham uma formação que proporcione a eles uma empregabilidade? Essas são perguntas que são muito difíceis de responder, né? Então, acho que é um grande gap que existe nessa lei. Mas, enfim, a lei está aí, tem que se cumprir, então para as empresas é muito importante saber o quanto elas estão atendendo e o quanto elas precisam atender, né? E qual seria o passivo, né, delas nesse sentido. Então, nosso desafio vai ser o quê? Ajudar uma empresa. Nossa missão vai ser calcular o índice para contratação, vai ser verificar quantos eu contratei ou estão contratados, qual o gap de contratação, valor de multa previsto. Essas vão ser as nossas, essa vai ser a nossa missão, tá? Fazer todos esses cálculos e apresentar num painel que fique intuitivo, assertivo para o gestor, para o diretor olhar e já ter uma ideia de como está o atendimento desse item ou não, ok? Então essa vai ser a nossa missão. Bora lá para a gente começar a construir essas informações, esses números. Bom, e aí, um detalhe, tá, que eu esqueci de mencionar aqui, é que não necessariamente vai ser todo o meu efetivo, né? Se eu tenho aqui 1.407 funcionários, eu posso excluir aqui da minha base, eu posso excluir os cargos de gerência, diretoria e que demandem formação técnica e superior. Não necessariamente funcionários que tenham o nível superior. Então, se eu tiver, por exemplo, um assistente administrativo que tem a formação superior, uma formação técnica,
não necessariamente eu tenho que tirar ele dessa cota. O cargo que ele ocupa tem que ter essa demanda. Exemplo, um técnico de segurança, um gestor, um engenheiro, um arquiteto. Esses cargos eu posso excluir da base de cálculo. Beleza? Então, esse número aqui de 1407, a gente precisa diminuir ele para que a gente possa chegar ao headcount correto, eliminando as funções que não demandam, né, a contratação, que não fazem parte da base de cálculo do aprendiz. Beleza? Eu posso excluir também algumas funções, por exemplo, colaboradores que eu contrato com prazo determinado, e aí tem alguns parâmetros que você precisa atender, mas aí você pode reduzir também. Terceirizados também não entram na minha cota, embora talvez estejam trabalhando na minha área, eles não entram na minha cota. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o headcount e vamos precisar eliminar algumas do nosso headcount, da nossa base de cálculo, algumas funções para que a gente chegue no número correto. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma nova medida. Vou adicionar aqui uma nova medida. E essa nova medida vai se chamar base cálculo aprendizes. Fazer o passo a passo, poderia fazer tudo isso numa medida só. Vamos fazer o passo a passo até para exercitar a lógica, tá? Então vamos vir aqui, base de cálculo aprendizes vai ser o quê? Vai ser o nosso headcount acumulado. E nós vamos usar aqui uma calculate. Calculate de headcount acumulado. E eu vou filtrar o seguinte. Eu vou trazer só esse headcount quando lá na minha decargos, bem que aqui no nosso exemplo nós não temos decargo, né? Então eu vou ter que pegar aqui da minha F empregados, D empregados, né? D empregados cargo. Eu vou botar aqui, ó, que é diferente de 1204, tá? Não se atenham a esse código. Por quê? Eu vou precisar identificar primeiro quais são os cargos que fazem parte ou não dessa minha base de cálculo, mas só para servir de consulta. Então, se eu pegar aqui a minha medida, a medida que a gente acabou de criar, trouxer ela para cá, vou botar aqui, deu um errozinho, deixa eu ver qual foi o erro. Ah, tá. O cargo está como texto aqui na minha de empregados. É porque eu tenho o código do cargo, né? Então aqui é código do cargo. Beleza. Deu a mesma coisa porque provavelmente não tem nem existe esse cargo 1204, tá? Se nós viermos aqui na de empregados e vamos pegar aqui, ó, quais seriam os cargos? Vamos pensar em alguns cargos para a gente excluir, né? Por exemplo, ó, eu poderia ir lá no Power Query e já tentar separar esse cargo. Quais lógicas que a gente pode usar para separar esse cargo? Eu poderia ter uma coluna na minha base de dados com um indicador. Compõe base de cálculo aprendiz? Compõe base de cálculo PCDs? Poderia ter uma marcação, uma coluna dessa, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer também é excluir os próprios aprendizes que também estão contratados. Então, poderia ter uma coluna para marcar isso, se compõe ou não base de cálculo para aprendiz. Como é difícil o sistema ter isso, normalmente quando você pegar algum cliente aí, ele não vai ter isso, eu recomendo o quê? Você fazer um trabalho de identificação desses cargos lá no Power Query e usar uma coluna para marcar quem é ou não. Ou você vem aqui, dependendo do volume de dados, você pode pegar aqui as funções que demandam formação e anotar o código delas. Por exemplo, se eu vier aqui, desmarcar todo mundo e marcar aqui, por exemplo, analista, auxiliar não, ó, diretor comercial, diretor de produção, diretor geral, coordenador de segurança do trabalho, coordenador de recursos humanos, coordenador de almoxerifado. Mas, Alexandre, coordenador, então, vai depender do CBO, vai depender do fiscal que está tratando do seu caso e do argumento que você usar. Então, pode ser que o coordenador de recursos humanos, de almoxerifado, na sua empresa, você exija que ele tenha uma formação superior, e se você tiver argumentos para isso, conseguir elaborar uma defesa
que realmente faça sentido, o fiscal vai deduzir ele da base. Já consegui sucesso com alguns dos clientes usando essa estratégia. Encarregados, dependendo do nível do encarregado, você consegue tirar. Gerentes, então se eu tirar aqui, ó, gerentes, gestor, mais o que? Técnicos, né? Todos os técnicos, formação técnica. E aí tem que ter diploma técnico, tá? Nível técnico mesmo. Ok? E aprendizes, né? Não vou também contratar aprendiz, usar os aprendizes para construir a cota de aprendiz. Beleza? Digamos que fossem esses os cargos que nós vamos tirar. Então, quando eu tiver esses cargos selecionados, eu poderia pegar aqui o código deles e colocar lá na minha medida. Então, eu teria aqui algo mais ou menos assim, né? Lá diferente, eu colocaria, em vez de diferente, eu colocaria um not de não estar contido. A coluna que eu vou, no caso a coluna código cargo, né? Not cargo in, aí eu ponho o código aqui entre chaves, né? Que aí eu colocaria esses códigos aqui, né? Ó, 132, 215, 216, 143, 37, 213 e assim por diante, né? Pegaria todos os códigos aqui e colocaria dentro da minha chaves aqui para não fazer parte da minha cota, tá? Não criar uma cota. Se eu, por exemplo, pegar aqui, copiar essa informação, jogar aqui no TXT, ó, ele poderia, eu só colocaria as vírgulas. Então, por isso que talvez fosse melhor fazer isso no Power Query. Porque aqui no Power Query, a gente poderia criar uma coluna. Eu vou criar aqui uma coluna no Power Query, na minha de empregados. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar, adicionar coluna, coluna condicional, vou chamar ela de base aprendiz, e vou falar o seguinte, ó, o cargo, cadê cargo? Se o cargo contiver a informação de gerente, lembrando que aqui é case sensitive, né? Então, se a sua base tiver sem normalização, por assim dizer, né? Tiver maiúsculo e minúsculo, só minúsculo, você tem que se atentar a isso. Então, aqui no nosso caso, gerente está maiúsculo. Então, se tiver a frase gerente, eu vou botar aqui é 0, tá? Se não tiver, vai ser 1. Vou adicionar uma outra cláusula, também cargo, vou botar também contém, botar técnico. Estou considerando aqui que tem acento, né? Mas a gente tem que verificar lá. Cargo, contém, botar técnico sem acento, só para garantir. E também cargo, contém diretor. Vou, a princípio, colocar esses, tá? Gerente, técnico, diretor. Acho que a gente colocou coordenador também, né? Mas vou botar aqui coordenador. Coordenador. Beleza? Então, sempre que ele achar na linha uma dessas informações, ele coloca 0, senão ele coloca 1. Beleza? Feito aqui, vou fechar e aplicar. E aí o nosso problema, teoricamente, estaria resolvido, né? Ele vai aplicar aqui as alterações. Beleza, carregou. Deixa eu só remover esses filtros aqui. Limpar todos os filtros. E agora sim, ao invés da gente pegar a coluna código do cargo, igual a gente pegou aqui, cadê? Base de cálculo aprendizes. Então, na verdade, aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, base aprendizes tem que ser igual, tem que ser igual a 0. Que aí não compõe, aliás, tem que ser igual a 1, que é verdadeiro, né?
E aí ele vai diminuir esse meu número de headcount. Aí mais uma vez, a coluna ficou como texto, né? Deixa eu transformar ele em número. Esqueci de fazer isso lá no Power Query. Beleza. Ó, então diminuiu já bastante a nossa... Bastante não, né? Diminuiu. Foi para 1.241. Ou seja, se eu pegar esse número, estava dando 71 aprendizes, né? Se eu pegar agora 1.241 vezes 0,05, me dá 62. Diminuiu cerca de 63. Diminuiu cerca de 8 aprendizes, tá? Então, dependendo da empresa, do seu cliente, esse número pode reduzir mais ou menos, tá? Lembrando que tem que ter demanda de formação superior ou técnica. Não necessariamente é a formação que o ocupante do cargo tem. O que o cargo demanda. Então, técnico de segurança demanda formação técnica. Técnico industrial pode demandar ou não. Técnico agrícola pode demandar ou não. Então, essas funções eu consigo tirar da minha base de cálculo. Gerente, diretor, essas eu consigo tirar da minha base de cálculo de formação da cota de aprendiz que eu preciso. Ok? Então, chegamos aqui à nossa base de cálculo. Agora vamos fazer o cálculo de quantos aprendizes eu precisaria contratar para poder atender a minha cota. Como nós vamos fazer isso? Mais uma vez, vamos construir aqui uma nova medida. Vamos vir aqui, nova medida. Vamos chamar aqui de cota aprendizes. Nós vamos pegar aqui essa cota. No caso, nós vamos pegar aqui a base de cálculo, aprendizes, vezes 0,5. 0,05. Alexandre, por que 0,5? Porque nós temos opções de contratar de 0,5 a 15%, de 5 a 15%. Eu não conheço nenhuma empresa de todas as que eu já atuei, de todas as que eu já dei consultoria, que contrata 15%. Porque é uma obrigação, como eu estava explicando no começo, é uma obrigação assim que acaba trazendo muito ônus para a organização e pouco retorno. Então, não conheço nenhuma empresa que priorize contratar 15%, porque não tem nenhum incentivo. Para não dizer que não tem nenhum incentivo, quando você vai recolher o FGTS do menor aprendiz, a alíquota é diferenciada, ela é menor, tá? Em vez de ser 8%, é 2%. Fora isso, não tem incentivo nenhum da parte do governo para isso. Então, acaba sendo mais um ônus para os empreendedores, para as empresas. Então, não conheço ninguém que contrate 15%. Então, aqui, via de regra, vai ser 5%. Se eu trouxer para cá, então, 62,05, e sempre que a gente tem uma fração, a gente precisa arredondar para cima. Então, a gente pode até entrar aqui com uma função chamada round up e fecha ela aqui com parênteses e coloca o número de dígitos, tá? Então, vamos botar aqui um dígito. Acho que se botasse 0 já funcionaria. Deixasse em branco, né? Vai ter que ser o 0 aqui, eu acho. Aí. Então, nossa cota aqui seria de 63 aprendizes a serem contratados. Olha só, um ônus e tanto, né? Então, digamos que a gente chegou agora no número dos aprendizes e agora a gente tem, já tem o nosso custo aferido, de quanto custa um aprendiz, né? Digamos que o custo do aprendiz, se a gente fizesse aqui uma medida, nosso cálculo, com todas as incidências, uniforme, vale transporte, taxa de administração da ONG, enfim, tudo que você precisa, você chegou num valor de, vou botar os R$ 1.000 que a gente considerou no início. Então, se eu vier aqui na minha cota, eu vou criar uma nova medida. Como eu falei, você poderia ter todas essas informações numa medida só, né? Mas eu prefiro ter detalhado, porque a maioria das empresas preferem ver isso no formato de matriz. Então, aqui é o valor. Aliás, custo, vou botar aqui, ó, custo aprendizes é igual a cota de aprendizes. Aliás, vamos botar aqui o valor
Cota aprendizes vezes R$1.000. Vamos dizer que a gente chegou nesse número, tá? Aqui, na verdade, é custo previsto. Custo previsto aprendizes. Custo previsto aprendizes. Se eu trouxer para cá, a gente já tem um custo previsto de aprendizes para o ano, né? Aqui está 2021 porque a nossa base só vai até 2021, né? Teria o valor total. Esse seria o custo previsto. Agora nós vamos identificar quantos aprendizes a gente tem contratado na nossa empresa. E aí, para isso, nós vamos usar aqui uma nova medida. Aprendizes contratados. É uma calculate do meu headcount acumulado, fazendo uma filtragem. Então, vamos vir aqui dentar direitinho. Fazendo uma filtragem no cargo ou no código cargo. Vou pegar o código cargo, usar a função in chave e vou colocar os aprendizes, né? Eu não lembro os códigos, vou botar aqui 1 e 2, fechar chaves e fechar o parênteses, só para não dar erro na medida. E vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente identificar qual é o código, né, dos aprendizes. Vou selecionar aqui, ó, aprendiz. É o 37 e o 36. Então, voltando aqui na nossa medida, aprendizes contratados, ó, é o 36 e o 37. Trazer a nossa medida para cá. Então, eu tenho 18 aprendizes contratados. Beleza? Então, qual é o gap agora? Próximo passo, né? O que a gente precisa aferir? O nosso gap. Gap de aprendizes. Qual é o gap de aprendizes? É a nossa cota menos aprendizes contratados. Ok? Então, de 63 eu já tenho 18, fica um gap aí de 45 aprendizes para eu contratar. E agora eu posso pegar o custo previsto de aprendizes. Aí fica a critério de vocês, tá? Eu vou usar aqui já, cota aprendizes. Eu vou usar o gap aqui para servir de referência. Então eu tenho aqui 45 mil de custo previsto de aprendizes. Agora, digamos que a empresa não conseguiu contratar esses 45 aprendizes e decidiu não contratar, vai pagar a multa, né? Aí a gente agora vai calcular, gerar uma simulação do valor da multa. Então, vou vir aqui criar uma nova medida e vamos chamar de valor previsto multa. Multa aprendiz. Pela legislação, esse valor de multa ele pode variar entre R$240, se eu não me engano, até R$2.000 e poucos reais, tá? No caso de reincidência, dobra. Se você quiser ter isso muito bem amarrado, você precisaria ter uma outra tabela de autuações para que você possa ir contando as autuações e ali estimando o custo, a dobra, tá? Mas você pode também criar um acumulado de autuações de multa para poder fazer um comparativo, beleza? Vamos pegar aqui um exemplo bem direto. Vamos dizer que a multa seja vamos fingir que seja R$240. Comumente é maior do que isso, mas vamos botar que seja R$240. Então eu vou pegar aqui o meu gap de aprendiz vezes R$240. Esse vai ser o valor previsto de multa. Então, se eu não atender a minha cota de aprendizes e fosse, né, autuado todos os meses, eu teria um custo aí de 10 mil, né? Vamos colocar assim, ó, R$10.800. Se eu for autuado hoje, né, e não tiver os 45 de gap que eu tenho, eu teria uma multa de cerca de R$10.800.
Se já tiver sido autuado, vai ser dobrado a reincidência, então esse valor aqui provavelmente subiria para 21 mil e pouquinho, 21.600 reais. O problema é que conforme a empresa não vai atendendo essa cota, esse processo ele pode ser escalado para o Ministério Público, virar um processo cível, então ter desdobramentos aí que a empresa não consegue gerenciar tão simples, de uma maneira tão simples como simplesmente o quanto eu deveria gastar e o quanto eu estou gastando. Então, por isso que tem que estar atento, tá? Então, nesse caso aqui, a primeiro momento a empresa até acharia vantajoso não cumprir a cota. Só que tem desdobramentos que aí no futuro pode trazer um prejuízo muito maior para a organização. E essa multa ela pode chegar até R$ 2.000. Então, vamos até chamar melhor aqui essa medida de piso. Piso ou valor mínimo. Vamos botar aqui valor mínimo previsto. Vou até tirar o previsto aqui para o nome não ficar tão extenso. Tá? Vou copiar essa medida. Vou adicionar uma nova medida. Colocar ela aqui e chamar de valor máximo. E vamos mudar isso aqui para 2.240. Se eu não me engano é esse o valor, tá? Teve uma atualização em março, eu não lembro exatamente o valor. Digamos que seja esse o valor, vezes 2. Porque, no caso, o valor máximo, né, já considerando uma dobra. Então, você conseguiria ter qual o valor mínimo e qual o valor máximo a empresa poderia pagar por não atender a cota de aprendiz. E quando a gente pega esse valor máximo, olha como que muda o cenário, né? Então, por isso que cada empresa precisa estar atento aos seus indicadores aí, às suas informações e fazer o máximo possível para poder atender esse quesito, ó. Senão pode chegar uma multa aí de mais de R$ 200.000. Beleza? Então, quando você tiver aí atendendo um cliente que tem essa demanda, você já sabe o roteiro passo a passo para poder criar um painel para ele de acompanhamento dessa métrica aí do aprendiz. O que precisa ser contratado, como excluir da base as funções de formação superior e técnica, como calcular a cota, como compor, né, o custo dos aprendizes, tá? Não, aqui eu não destrinchei, tá nessa anotação aqui do bloco de notas, né? Normalmente o custo ele é composto por isso aqui, né? O salário, que é meio salário mínimo, mais o vale transporte, mais o custo de uniforme, os encargos da folha e a taxa de administração da ONG, beleza? Juntando todos esses custos, você vai chegar num valor ali de composição analítica do menor aprendiz, e aí é só multiplicar a cota que você precisa atender de aprendiz, a quantidade de aprendizes que você precisa contratar, para você chegar num valor mensal de custo que você vai ter com a contratação desse aprendiz. A mesma coisa com a multa, acha lá o valor da multa. Não tem como você dizer qual é o valor exato, mas você tem ali o mínimo e o máximo e a questão da dobra, e aí você faz um comparativo entre essas informações e pode apresentar para seu cliente, para sua empresa, um demonstrativo disso. Tá? Como que nós faríamos isso numa página? Então, poderíamos vir aqui e colocar um cartão com as informações. A cota de aprendiz, quantos aprendizes eu tenho contratado, qual é o meu gap de aprendizes, qual o valor mínimo e o valor máximo da multa de aprendizes. Aqui eu já estou usando aquele cartão novo, né? Cartão dinâmico. E aí você, num objeto visual só, você consegue ter todas essas informações. Depois basta vir aqui, né, e mexer no layout do cartão. Então diminuir aqui a fonte está 45, vamos botar uma fonte 20. Vamos botar ela como negrito, usar a segóis semi-bold. Mostrar o branco como vazio, né, como aqueles dois tracinhos, para que a gente não precise mexer em mais nada. Podemos personalizar aqui o nosso cartão, tanto no preenchimento como na borda. Quer arredondar o canto da borda? Quer botar barra de destaque? Não quer? Essa personalização a gente viu numa outra aula, né? Preenchimento aqui, se você quer preencher com cor, pode botar uma cor aqui de acordo com a nossa paleta de cor, né?
pode fazer isso para todo mundo ou só para um cartão. Ó. Eu quero a minha cota, eu vou usar o azul, perdão. No meu aprendiz contratado eu vou usar o verde. Tá? Cuidado para não deixar muito papagaiado, né? Meu gap eu vou botar um vermelho. E aqui o valor mínimo vou usar um amarelo para dar uma coisa de alerta, né? O valor máximo, vou seguir essa mesma linha aqui do amarelo. Beleza? Poderíamos fazer assim. Questão da borda, de arredondar a borda, poderíamos fazer aqui também, aqui na forma, ó, é um retângulo com cantos arredondados, e aí você define aqui o quão arredondado você quer essa informação, mas a gente poderia apresentar assim para o nosso cliente. A questão aqui do rótulo, né? O label aqui, deixa eu diminuir um pouquinho também. O nome das medidas ficaram muito grandes, né? Por isso que eu não consigo ter tão menor assim o nome, né? Mas basicamente, ó, já teríamos aqui os cartões que a gente precisa. E aí, normalmente quando eu faço esse tipo de projeto, eu coloco essas mesmas informações aqui numa matriz para que a empresa tenha. Por exemplo, a cota delas por centro de custo. Então, poderia pegar aqui o centro de custo. Ou empresa, né? Deixa eu ver se tem empresa aqui. Empresa. Eu lembro que tem empresa, né? Aqui, ó, nome da empresa. Nome da empresa. E aí a gente faz essa mesma matriz. Cota de aprendizes, aprendizes contratados, gap, o custo previsto mensal, o valor mínimo e o valor máximo de multa. Você poderia ter essa matriz aqui, personalizando ela para ficar mais enxuto aqui, para ficar melhor de visualizar. Tá? Ajusta ela aqui aos visuais e vamos personalizar aqui para aumentar a fonte, né? Ficar mais visível. Vou botar aqui no tamanho 14, botar Segoy Bold, Semi Bold, né? No estilo aqui, na predefinição de estilo, vou deixar alternando as informações, não ficou muito legal. Também não, acho que o mínimo aqui vai ficar legal. E a gente pode personalizar também, né? Então teria aqui os números para você apresentar aí para o seu cliente, tá? Background eu não criei, depois vocês podem criar aí. Já tivemos a aula de Figma, né? Então vocês podem já criar os seus próprios backgrounds, né? Vou me ater aqui nas aulas muito mais na parte de criar as medidas, criar os projetos. Mais à frente a gente pode fazer um overview de todo o projeto para ter um template completo e a gente pode ir montando toda a parte de background e também do storytelling, beleza? A gente vai ter uma série mais à frente para poder preencher isso. Então tá aí mais um case prático para você aplicar aí na sua jornada, na sua consultoria, na sua empresa e gerar a percepção de valor do seu trabalho, beleza? Na parte 2 dessa série nós vamos construir agora a cota de PCDs, tá? Que é um problemão também para as organizações, principalmente pela escassez da força de trabalho. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, dar seu like, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp que você pertence, para que mais profissionais de recursos humanos tenham acesso a essa informação, possam se desenvolver com essa ferramenta, com o Power BI, também com outras que eu abordo aqui na nossa jornada, e possam começar a jornada aí na área de People Analytics, análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá.